povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti, dando continuidade aqui às nossas aulas, né? Agora nós vamos falar sobre as contribuições especiais. Essa aula é um pouco mais longa e aí a gente vai até que dividindo. Nessa mesma pegada aqui em alguns blocos a mais, tudo bem? Então, portanto, veja comigo aí na tela, olha só. Contribuições especiais, previsão aonde, gente? Artigo 149 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Como eu já havia dito anteriormente, peço para que você tenha sempre em mão o seu CTN ou a sua Constituição Federal para a gente estar trabalhando. Eu vou lendo aqui, você vai lendo e acompanhando daí, beleza? Tranquilo? Então vamos de novo para a tela, se ligue, ó. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 146, inciso 3º e 150, incisos 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, portanto, aqui a gente conclui que, na verdade, compete a quem? Compete à União instituir as contribuições especiais de intervenção no domínio econômico, a contribuição corporativa, a contribuição social, as contribuições para a Seguridade Social. Artigo 149 da própria Constituição Federal. Vamos lá, seguindo em frente. Olha só o que o professor trouxe esse esquema aqui para você. Contribuições especiais, elas vão se subdividir em contribuições sociais, tá? Contribuições de intervenção no domínio econômico, a CID, como nós costumamos dizer, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuições corporativas, né, ou as contribuições que são voltadas para aquelas entidades lá, as quais nós sabemos, né, as autarquias, contribuições para o custeio de serviço de iluminação pública, que é uma contribuição de quem, gente? Do município, beleza? Então, dentro das contribuições especiais, nós temos, como eu falei, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições corporativas e as contribuições para o custeio de serviço de iluminação pública, como nós chamamos de COSIP, competência municipal. Dentro das contribuições sociais, nós temos as contribuições para Seguridade Social, outras contribuições sociais e contribuições sociais gerais. Eita lasqueira, mas tem a contribuição, né? Quanta gente paga aí de tributo e muitas vezes passa despercebido. Mas é assim mesmo, a gente continua firme e forte nessa pegada. Vimos todas elas, agora veja comigo o seguinte, olha, a competência, a quem compete, professor? Compete à União, tá? Compete à União estar instituindo estas contribuições. Mas temos também o quê? Nós temos também as exceções, beleza? Quais são as exceções, Marcos? Porque as exceções no que diz respeito à competência, tá? Porque a gente fala que a competência ela é da União, mas existem exceções. As exceções estão aonde? No parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição de 88, bem como no artigo 149A da Constituição também de 1988. Quando a gente fala do parágrafo 1º, né, porque lá vai dizer que os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão a contribuição cobrada de quem, gente? Dos seus servidores. Então, portanto, aqui nós estamos tratando de uma contribuição previdenciária, tanto o Estado, o Distrito Federal e municípios, os municípios, claro, aqueles que possuem o quê? Aqueles que possuem o regime próprio de previdência, né? A gente sabe que hoje não é mais possível, mas aqueles municípios que na verdade já haviam instituído, eles permanecem. Então, portanto, esta é uma exceção à instituição da contribuição previdenciária. Para o município hoje já não cabe mais, né? A criação desses regimes próprios, mas quem já teve permanece. É a primeira exceção. A segunda exceção, como a gente vê aqui, é o 149A. O 149A, na verdade, vai tratar justamente de que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, a famosa COSIP. Então, 149A vai tratar da contribuição sobre a iluminação pública, que compete ao município, né, instituir. Não é o Estado, não é o Distrito Federal, nem aliás, ao Distrito Federal sim, porque tem a competência, né, acumula competência. Então, portanto, hora de Estado e hora de município, o Distrito Federal, nesse caso, poderá sim instituir a contribuição
para a iluminação pública, tá certo? E os municípios. O Estado é que, na verdade, não pode, porque não tem competência para tal. Beleza? Tranquilidade, sigamos em frente, olha só. Contribuições sociais, como a gente viu. Na tela, a gente tem as contribuições para a Seguridade Social, as contribuições sociais e as contribuições sociais gerais, beleza? Quais são elas? Vamos estudar aqui. As da Seguridade Social são, na verdade, aquelas contribuições, gente, que são voltadas para garantir o quê? A saúde, a previdência e a assistência social. Por outro lado, não quer dizer o quê? Que essa contribuição, né, ela vai ser aquela contribuição, digamos assim, específica para a garantia desses 3 itens, assim como, na verdade, essa contribuição da Seguridade Social não vai englobar todos aqueles itens que nós temos lá no contexto da ordem social, salário, educação, maternidade, do artigo 6º lá da Constituição. Essa contribuição, na verdade, ela fica restrita à saúde, assistência e previdência, a tríade aí que compõe a Seguridade Social. Então, são contribuições voltadas para a Seguridade Social. Se aveste não, que a gente vai falar dessas bases de cálculos aí existentes, tá? Lá do artigo 195. Voltando para a tela comigo. As bases econômicas, né, sobre as quais podem incidir as contribuições de Seguridade Social, elas estão relacionadas aonde? Estão relacionadas justamente no artigo 195, tá certo? Artigo 195 da própria Constituição Federal de 1988, são as bases econômicas. O artigo 195, inciso 1º, a linha A e o inciso 2º são chamadas de contribuições previdenciárias. Por que isso, professor? Porque, na verdade, elas não poderão ser empregadas, gente, empregadas para fins diversos que não da Seguridade Social. Então, portanto, tem que ser vertidas para saúde, assistência e educação, que diz o seguinte: quais são essas contribuições? São as contribuições com base no inciso 1º do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei incidente sobre a linha A, folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, ou seja, sobre a folha de salário, sobre a folha de pagamento dos trabalhadores. Então, portanto, com base no 195, inciso 1º, a linha A, esses recursos serão vertidos e revertidos, né, em prol de quem, gente? Da Seguridade Social, tudo bem? Bem como também o inciso 2º, né, desse próprio artigo 195. Então, com base no inciso 2º, né, esses recursos virão, né, de quem? Do trabalhador, dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidos pelos regime geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Então, portanto, esses recursos, na verdade, que vão para o regime geral, né, desses trabalhadores, eles se aplicam diretamente à assistência social. A gente sabe que hoje, né, os aposentados e pensionistas, eles podem, né, aliás, eles contribuem, digamos assim, para os seus próprios regimes naquilo que exceder o teto aí do regime geral da Previdência Social. Tudo tranquilo? Tudo certo? O que eu quero que vocês tenham em mente é que esta base de cálculo, esses 2 artigos, né, 195, inciso 1º, a linha A e inciso 2º, na verdade, são receitas vinculadas à Seguridade Social, é a sua base de cálculo. Tranquilo? Vamos embora então, vamos seguir adiante. Olha só, as contribuições previdenciárias, elas não incidem sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Trata-se de uma imunidade tributária. Como assim, professor? Se ligue, ó. As contribuições, na verdade, se você é vinculado ao regime geral de previdência, aposentou, você não contribui mais para o regime geral. Óbvio, não contribui mais do seu benefício. Por quê? Porque se você retornar à atividade, você vai continuar contribuindo, tá certo? Diferentemente no regime próprio. No regime próprio, você indo para a atividade, você continua
pagando sobre o seu benefício concedido. Você continua contribuindo, devolvendo, né? Trata-se, na verdade, como a gente falou aqui do direito tributário, como eu coloquei aqui para vocês, ó, de uma imunidade tributária. Por que uma imunidade tributária? Porque, na verdade, decorre da CRFB 88, né? Está na Constituição. Se fosse em uma lei específica, por exemplo, aí nós teríamos a figura de uma isenção, beleza? Essa imunidade não existe para os regimes próprios, ó, coloquei até aqui em destaque, não existe para os regimes próprios de previdência, pois incide a contribuição sobre os proventos de aposentadoria, ou seja, se você é servidor público aposentado, né, ou recebe uma pensão, com base no artigo 40, parágrafo 18 da Constituição, você, na verdade, irá contribuir para o seu regime próprio. É isso mesmo, da sua aposentadoria, do seu benefício previdenciário ou da sua pensão, você irá pagar para o regime próprio, irá ajudar o seu regime próprio. Tranquilo? Tudo certo? Quanto às demais contribuições para a Seguridade Social, que se destinam aí ao financiamento de toda a Seguridade Social, nós temos o que? A saúde, nós temos a previdência e nós temos a assistência. A gente sabe que existem outras contribuições que irão atender aí a previdência, saúde e assistência, né? Porque nós temos a CSLL, COFINS, tudo isso vai ser voltado para quem, gente? Para a questão da seguridade. Nós vimos aqui que as contribuições sobre a folha de salário vão ser vertidas justamente para a previdência social. Óbvio, se eu contribuo, eu lá na frente vou ter direito a uma aposentadoria, então esses recursos têm que servir justamente para garantir esses benefícios ou para que possamos pagar, né, atualmente os benefícios dos segurados, beleza? Base econômica, contribuição instituída. A base econômica será sempre o quê? A receita ou faturamento. Qual é a contribuição? Nós temos aqui a contribuição PIS e a COFINS. Nós temos como base econômica o lucro. Quando se tratar de base econômica, lucro das empresas, nós temos a contribuição sobre o lucro líquido. Se a base econômica for a importação de bens ou serviços para o exterior, qual será a contribuição instituída, professor? PIS, PASEP, importação, e COFINS no que diz respeito à importação. Beleza? Tudo tranquilinho até aqui, gente, sem maiores churumelas. Eu espero que vocês estejam compreendendo a aula, esteja de boa, beleza? Vamos lá, outras contribuições sociais. Quais são essas outras contribuições sociais? O parágrafo 4º, artigo 195 da Constituição Federal de 1988 permite que a União possa instituir outras fontes destinadas à manutenção ou à expansão da Seguridade Social. Então, nesse caso, nós temos a figura de quê, gente? A figura da competência residual. Essa competência ainda continua sendo da União, assim como nós temos no artigo 154, incisos 1º, para a instituição, ou melhor dizendo, a competência residual da União para a instituição de quê? Dos impostos, são chamados de impostos residuais. Então, nesse caso, é a competência residual no que diz respeito a outras contribuições sociais da União, com base no parágrafo 4º do artigo 195 da Constituição Federal. A União tem competência para instituir contribuições sociais de financiamento de quem? Da Seguridade Social. Então, a União pode, assim como ela possui, né, competência para a instituição, né, dos impostos residuais, ela terá também competência para instituir a contribuição aí residual. Ok? Tranquilo? Contribuições sociais gerais. As contribuições sociais gerais destinam-se a custear na área social que não se enquadre no parâmetro constitucional de Seguridade Social. Como a gente viu, o parâmetro da Seguridade Social, nós temos saúde, temos assistência social e temos a previdência. E aí a gente já viu que reservou-se, né, o artigo 195, você lembra aí? Inciso 1, a linha A, e inciso 2º desse artigo, né? As competências ficaram, melhor dizendo, os recursos, né, o produto da arrecadação acabou que ficando o quê? Vinculado, né, justamente aos recursos, ou melhor dizendo, à assistência,
ou melhor dizendo, à Seguridade Social. Os recursos do artigo 195, inciso 1º, a linha A e inciso 2º, ficaram justamente vinculados ou direcionados aí para a Seguridade Social. Beleza? Tranquilidade, sigamos em frente. Contribuições sociais gerais, né? Nós vimos outras contribuições, vimos contribuições sociais da Seguridade, outras contribuições, né, que poderão ser criadas, competência residual, parágrafo 4º do artigo 195, e agora nós temos as contribuições sociais gerais, as quais nós chamamos, trouxe aqui para vocês para ilustrar, o salário educação, tem previsão no artigo 212, parágrafo 5º, bem como tem a súmula 732 do Supremo, que entendeu como sendo constitucional, né, a instituição desse salário educação, por se tratar de uma contribuição social geral. Dê uma pincelada aí na sua Constituição, não vou ficar lendo aqui para você não, beleza? Compromisso é compromisso, a gente segue o barco. Então assim, para não ficar muito longo, a gente vai seguir o barco daqui a pouquinho na próxima aula. É Pai Bola, eu volto já, fui!